Jace parou por um segundo antes de subir o último lance de escadas. Sua família vivia quase no topo do anel de Mal chamado Encruzilhada de Silmot pelo povo local, em meio ao coletivo de apartamentos habitado pelos mineradores de mana mais pobres. Ele e sua família tinham de pagar para usar os elevadores vacilantes, ao subir penosos 23 lances de escadas toda vez que voltavam para casa. O dinheiro era pouco, então Jace subia as escadas. Quer saber então o que eu achei do conto Mente Ausente? O primeiro conto do livro A Origens, da coletânea de contos de Magic the Gathering? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Ivan Campos, estamos com mais um vídeo falando aqui sobre o mundo de Magic the Gathering e hoje ele fala um pouco sobre os contos dentro da coletânea que existe de livros que falam um pouco sobre os universos, dos planos, as cidades, os personagens e hoje iremos falar um pouco mais sobre o primeiro conto do primeiro livro chamado Mentes Ausentes. É um tanto interessante esse livro porque é uma mistura um pouco de contos com algo canônicos, com um pouco de ilustração, com um pouco aí de técnica. Então, vou trazer para vocês o que eu achei desse conto, falando um pouquinho sobre a parte narrativa e, obviamente, também sobre as ilustrações que são maravilhosas, porém, tem aí um pouco seus pontos a desejar, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais profundamente sobre essas histórias do Magic the Gathering. Uma coisa que é interessante na história é que, de uma forma geral, ele é a história de apresentação do Jace. É como ele se tornou de antes apenas um mago promissor até um telepata Planeswalker que saiu do plano de origem dele e foi acabar em Ravnica. Uma coisa que você percebe dentro dessa construção, dessa jornada do Jace é que tem um pouco sim de jornada do herói, um pouco mostrando o local comum, que não é tão comum pelo fato de ser algo mais mágico, porém é um lugar comum dentro da existência e realidade do protagonista. Então, quando a gente fala sobre lugar comum dentro da jornada do herói, estamos falando basicamente sobre o mundo comum do personagem, mesmo que seja num mundo repleto de magia, criaturas, monstros, etc e tal. E uma coisa que você percebe bastante é que a proposta de história, ela é um pouco mais infanto-juvenil e algo muito rushado. Uma coisa que eu não gosto muito quando a gente fala sobre isso, porque é muito rápido, os acontecimentos é um atrás do outro e assim vai incomodando dependendo do jeito que for, porque sente um pouco a carência de ter um desenvolvimento um pouco mais aprofundado. A primeira página dessa história, ela mostra um pouco da relação que existe entre o nosso protagonista, o Jace, com o pai dele. É uma interação um pouco meio mais ou menos, mas você percebe que sim, é algo muito clássico algo do protagonista com um problema paterno ou um problema materno. Uma coisa que eu achei interessante dentro da proposta que a Carrie trouxe pra gente, no caso é a autora que escreveu esse conto, é que existe uma inversão de papéis. No caso, de uma forma geral, a gente vê a figura masculina como a figura provedora e a figura feminina como a figura meio que sustenta a casa, de uma forma geral, principalmente quando existe uma ambientação mais medieval. Então existe essa mudança de papéis, onde quem cuida da casa é o pai e quem cuida dos afazeres mais gerais, como aquela que vai trazer meio que o dinheiro e as provisões, é a mãe. Tanto que no própria história aparece uma apresentação de que, quando a mãe chegar, ela vai resolver, quando você é assim com a sua mãe, não sei o quê. Então meio que vai apresentando essa mudança de papéis que eu acho interessante essa troca. Uma coisa que eu não gostei muito é que existe essa troca de papéis meio que dá um pouco a impressão de ser simplesmente a troca pela troca. Porque algo que é pintado entre uma mãe forte, uma mãe autoritária, uma mãe que faz acontecer, uma mãe que vai punir o filho quando isso X precisa acontecer. Mais pra frente na história não acontece nada disso. É uma mãe muito carinhosa, é uma mãe muito complacente, é uma mãe muito meio que tudo que é pintado como uma coisa mais agressiva é despintado 2, 3 páginas pra frente. Não estou falando que um personagem forte tem que ser másculo, muito longe disso,
Porém, a promessa de mostrar uma mãe fazedora é diferente do que é postado um pouco mais para frente. Então, no caso, cuidado quando existe meio que a composição do personagem, indiferentemente quem é, indiferentemente o papel que ele faz na família, na sociedade. Porém, cuidado para não existir essa ideia de que você constrói um personagem e aquele personagem é desconstruído depois. Ah, mas Rafa, pode ser que é o ponto de vista do pai. Beleza, só que é um ponto de vista que não é nem um pouco trabalhado. Quando até mesmo aparece um dos personagens para levar o Jace para fora de casa, essa construção meio que o pai e a mãe fazem. Não existe indagação, não existe conflito, não existe embate. E cadê aquela mãe poderosa que faz acontecer? Cadê aquele pai complacente que meio que deixa acontecer? Então meio que vai construindo um papel inicial que depois não é tão bem construído um pouco mais para frente. E uma coisa que você percebe dentro da construção de personagem, dentro do arco de personagem desta primeira página, é você ver diálogos muito expositivos. Porque já começa a mostrar um pouco que o próprio Jace tem a capacidade telepática, porque existem momentos que tem a conversa entre o pai e entre o Jace, e alguns momentos que o pensamento do Jace é colocado para fora, sendo que o narrador é em terceira pessoa. Então é um pouco estranho o narrador colocar pensamentos em voz alta dos personagens, porém os únicos pensamentos que aparecem aqui ou é o do Jace comentando ou é do Jace lendo o pensamento de alguém, já trazendo um pouquinho desse gancho que existe dentro dessa proposta mais telepática e um pouco desse foreshadowing que vai apresentando. No caso, existem vários diversos outros elementos que aparecem na primeira página. Vou deixar aqui o cardzinho porque eu e o Matheus, a gente tem um canal onde a gente avalia a primeira página de diversas histórias, contos e livros, e a gente avaliou a primeira página mais profundamente. Vou deixar então o card para você dar uma olhadinha e depois ver mais profundamente algumas análises que existem mais dessa primeira página. Uma coisa que aparece dentro da construção do conto desses personagens, um arco de personagem do Jace, é o que a gente chama de personagem latente. O personagem latente é aquele personagem que já existe um poder dentro dele e o arco de desenvolvimento dele vai ser basicamente ele desenvolvendo a proposta. É ele se desenvolvendo e mostrando diversos outros pontos que vão evoluindo até chegar a algo que promete ser. Existe basicamente três arcos de personagens quando a gente fala indiferentemente se é ascensão, se é queda ou de constatação. Mas os arcos de personagem pode ser um arco de personagem de habilidade, de gostabilidade ou de reconhecimento, ou no caso, aproximação de uma forma geral. Então aqui a gente percebe que o arco de personagem do Jace é mais um arco de habilidade, onde ele se mantém dentro da personalidade igual dentro da história toda, não existe um arco de personalidade, muito menos de gostabilidade, mas um arco muito mais de desenvolvimento de habilidade, onde era um poder latente e vai levando até se tornar um gigantesco telepata cabuloso que consegue ainda mudar de plano de existência. É interessante pelo fato de que, apesar de ser batido, você percebe que um pouco existe a técnica de ir demonstrando um pouco um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um galhozinho lá, uma sementezinha aqui, uma frutinha e tal. Mas uma coisa que me incomoda um pouquinho nessa história é que, se nós estamos num universo latente mágico, onde existe telepatas, onde existe magia muito forte, tanto que nesse plano de existência existe círculos e anéis mágicos cabulosamente poderosos, tanto que a escola que o Jace estuda é uma escola para trazer mais aflorado alguns poderes mágicos. E mostra que o Jace meio que tá colando na prova porque ele tá lendo o pensamento de outras pessoas. Mas em nenhum momento se passou na cabeça de que a pessoa era telepata? Considerando que existem telepatas, considerando que nós temos uma instituição onde ensina, existe um personagem extremamente forte e cabuloso que vai ser apresentado na história que é telepata, em nenhum momento aparece meio que a projeção. A mãe diz pro Jace falando: Nossa, você sempre sabia o que eu queria, você sempre falou o que eu queria ouvir, você sempre veio falar comigo quando eu estava triste. E em nenhum momento se imaginou e cogitou que ele era telepata. Eu achei extremamente fraco essa proposta. Claro que a ideia de sementinha que é ali, beleza, a técnica existe, porém,
quebra um pouco a imersão e imaginar que dentro de todo o universo mágico não teve nenhum puto que conseguiu desenvolver isso, ou pelo menos imaginar isso. Porque, desculpa, se existe um universo. Ah, mas Rafa tem tantos poderes mágicos, como eles iam imaginar que ele é telepata, que é um bagulho raro? Simples. Testa. É uma escola. É uma instituição de ensino. Estou pensando que a pessoa colou. Ah, mas dentro de possibilidades, o que pode ser? Ele é telepata, então vamos testar. E durante toda a infância dele apresentou sintomas e em nenhum momento levou para um especialista? Eu achei bem fraco essa ideia de que depois ele vai sendo descoberto e vai evoluindo. Beleza, pode ser. Mas em nenhum momento a gente vê tantas histórias onde o personagem principal tem poderes latentes e a família percebe desses poderes latentes e faz alguma coisa. Nem que seja acontecer, mas me aconteceu com a Elsa em Frozen. Eu percebi que existe poderes nela, então eu vou fazer coisas para que ela não desenvolva, ou não faça, não tenha acontece, ou trave, ou não, acontece como super-homem. Ah, descobrimos que temos poderes, vamos trabalhar para que ele consiga usar esses poderes para o bem. Mas eu percebi que ele tem umas habilidades e eu não vou fazer nada, sendo que eu sou uma pessoa que utiliza de poderes mágicos? Achei um tanto forçado essa falta de consideração do pai e da mãe. E mesmo que existisse isso, o pai, a mãe é cego, é um pouco estranho porque mostra como a mãe é presente e ama o filho de uma tal forma que queria muito o desenvolvimento dele. O pai ser incomplacente, beleza, ok. Ele foi pintado e mostrado e prometido dessa forma. Mas não faz sentido a mãe ter esses problemas ou esses pontos pelo fato de que ela é uma usuária de magia. Uma coisa que acontece mais pra frente, depois que tem toda essa tramóia, aparece o pai, leva de castigo, acontece uma merda, aí o Jace vai lá, entra na mente de um dos personagens que fazem bullying com ele, aí ele fica preso dentro do quarto, não quer sair mais porque ele machucou uma pessoa e não sei o que, aí a mãe vem e fala, filho, o que aconteceu? Ah, tal coisa. Mas é verdade? É. Ah, tá bom, queria ouvir da sua boca. Mano, então, novamente, se a mãe já tinha ideia, por que nada foi feito? E digo mais, se até então o filho ele era estranho, foi muito simples o convencimento. Se foi simples o convencimento, simplesmente era só ter aceitado antes a existência daquilo. Eu achei um tanto forçado o fato de que acontece isso, mas acontece aquele outro, mas acontece aquele lá. É um desenvolvimento que vai meio que levando a gente a acreditar que é algo premonitório, é algo divino, é algo onde o personagem em algum momento estava predisposto, meio que é algo quase que divino, é quase que profético a existência e meio que como se a gente, vou criar uma situação que vai forçar com que o nosso protagonista saia do local onde ele está e alguém o leve para tal lugar. Tem tantas formas de fazer, ainda mais se o preset anterior era tão incisivo, era só simplesmente acontecer. Não faz nem sentido esse desenvolvimento, não faz nem sentido esse conflito. Porque se tinha novamente essa aceitação tão simples, a mãe já entendia que isso acontecia. E quando a mãe pergunta: Você é telepata? E o menino fala: provavelmente sim. Mano, se ela passou na cabeça dela o fato de que o filho podia ser telepata, tudo que ele passou durante a infância e adolescente poderia ter sido resolvida simplesmente porque a mãe cogitava a ideia porque ela aceitou com muita facilidade. É um início de história tão forçado simplesmente para que aceite a ideia de que um momento vai vir alguém que também é telepata, também é cabuloso, no caso a esfinge que vai aparecer, simplesmente para levar esse personagem para lá, porque pai e mãe em mundo fantástico é contra a aventura. Muitas vezes personagens não têm pais, não têm mães, órfãos de alguma forma, porque os pais são protetores. E o fato de existir pai e mãe, o filho não vai para a aventura. Se não vai para a aventura, não tem história.
Então, se o personagem de Jace não fosse com a Esfinge, ele não desenvolveria sua telepatia, não seria um Planeswalker e agora não estaríamos fazendo um conto sobre ele. Ok, mas existe tantas formas de se fazer, não precisa nem matar o personagem, não precisa nem matar pai e mãe, mas que seja minimamente inteligente e que não seja contraditório. Ainda mais pelo fato de que tem toda uma promessa dizendo: ah, o que será que ele tem? O que será que ele tem? Coloca a sementinha, coloca a forchete, primeira, segunda página, terceira, para chegar lá para a terceira, quarta página, ter uma aceitação tão simples e meio que como falando: ah, meu Deus, eu sempre soube. Porra, se você sempre soube, por que você não fez nada? Ah, era mamãe presente, mamãe que isso, aquilo. Não, não era. Então, cuidado com as promessas que você faz. Se você vai construir essa levantada de lanterna dizendo o quão absurdo é tal coisa, então deixe claro que é um absurdo. Não tente abraçar uma ideia que fale, não, é porque é normal. Não, não é normal. E o ser humano não funciona assim. Ah, mas Rafa, existe sim pessoas que são away. Sim, se existe essas pessoas, coloque de uma tal forma que mostre esse tipo de característica. Foi pintado que a mãe era assim, que o pai era assado, e no desenvolvimento, para simplesmente aceitar o fato de que vai vir uma esfinge e levar a criança para longe para desenvolver os poderes dela e a história assim acontecer, tanto que o Jace fica mais velho, vai depois, muda de plano, se teleporta para outro plano e os pais deixam de existir. A importância dos pais para o Jace é simplesmente progenitores. Tanto que na saída, quando ele vai sair para o treinamento, ele fala: ah, um dia voltarei. Mas quebra esse laço que se dane. Tanto que, ao invés de ele simplesmente fazer A, B, C ou D, não, ele simplesmente continuou fazendo as mesmas coisas e depois se, pô, pirulitou para Ravnica. Então, olha como é complicado o desenvolvimento narrativo de uma promessa onde você tem um ponto aqui que desenvolve um ponto lá. Uma coisa que é interessante é que, apesar de todo esse hateamento que eu estou trazendo, é um pouco infantil a relação que existe entre o Jace e a Esfinge, que tem um nome extremamente complicado. É bem infantil a relação deles, mas, apesar de ser infantil, meio que eu concordo um pouco com essa infantilidade, apesar de que a história inteira é de uma forma infantil, porém, aqui, a forma como a Esfinge trata o Jace de forma infantil e essa conversa é infantil, mostrando que sim, o Jace vai se amadurecer, show, ok, está mostrando aqui que vai existir esse arco de desenvolvimento, perfeito, mostra a superioridade emocional, de poder e habilidade da Spind em cima do personagem, show, ok. Então a gente percebe que existe essa relação onde o Jace vê a Esfinge como alguém que vai treiná-lo, e a Esfinge vê o Jace como aquele que será treinado por ela. Então é meio que uma honra compartilhada. Eu te dou a honra de ser treinado por mim, e eu tenho a honra de treinar um mago promissor telepata Planeswalker. Então você percebe que a relação entre os dois não é de amor, não é de carinho, não é de nada. É simplesmente uma aceitação de que eu vou ser treinado por você e você vai me treinar. Eu acho muito interessante isso porque muitas vezes quando a gente vê em arcos de personagem relacionados com mentores, existe uma relação mais emocional. Eu adoro relações emocionais que existem entre pupilos e mentores. Adoro Jiraiya, eu adoro a Mestra Genkai. Por quê? Porque existe essa relação mais carinhosa de mestre, pupilo e tudo mais, e aqui não existe. Ok, perfeito. Já quebramos aí um paradigma de uma história normalmente onde existe essa relação, porque futuramente vai ter um embate entre a Esfinge com o Jace e vai ser interessante esse embate mortal. Mas você percebe que já começa a ter essa relação conturbada, mas é interessante. Então, apesar da infantilidade do livro como um todo, a história como um todo, aqui essa infantilidade faz sentido. Então, cuidado quando você for fazer. Aqui, ponto positivo. Mas de uma forma geral, é algo que precisa ser observado inteiramente. Mais pra frente, no desenvolvimento da história, o Jace percebe que aquela esfinge está usando ele como meio que um garoto de recados, onde a esfinge manda ele fazer missões, conseguir informações e ela revende as informações
futuramente depois, dependendo da guerra que está acontecendo. Onde essa esfinge, ela é alguém que vai mediar os dois lados e o Jace simplesmente é alguém que vai lá para descobrir as informações que tem dos dois lados e assim usar como moeda de troca. Então você percebe que aos poucos vai criando uma confiança aqui, uma desconfiança lá, um treino estranho aqui, um treino estranho lá, uma forma de agir aqui, uma forma de agir lá. Então eu achei bem legal essas migalhinhas de desconfiança. Porém, é escalonado numa velocidade que numa página que tem 6 linhas de texto, 6, 7, 8 linhas de texto e uma puta imagem embaixo, dentro dessas 6 linhas existe uma reviravolta monstruosa. Do momento que o Jace sai apenas achando estranho e voltando falando, o meu mestre é bizarro. Ele vai até o local onde existe bandidos, ou no caso, um lado da guerra que ele não concorda. Um general fala para ele, você está sendo usado. E ele aceita numa facilidade. E no caso, a esfinge, ok. Ela é telepata, ela consegue apagar a mente, ela consegue fazer tudo e simplesmente ela não percebe o comportamento estranho do Jace. Ah, não, mas é que é normal o Jace desafiar ela para combate e meio que tentar esmagar a mente dela e papapá. Ok, é normal porque ele é um adolescente. Mas, mano, ela é o fucking telepata mais cabuloso até apresentado até então. Onde ela treina telepatas. Ela tem, sei lá, quantos anos de existência, uma puta biblioteca cabulosa, é mestre de não sei o que, é mago de não sei o que, e vai tomar rasteira de um moleque que tá sendo treinado por ela ainda. Ah, mas é que a proposta do pupilo é superar o seu mestre em 2 anos. Ah, mas é que ele é o prometido. Então já temos algo extremamente fraco aqui. Então quer dizer que pelo fato das pessoas terem nascido X ou Y, não. Essa coisa de prometido, destino, eu acho extremamente preguiçoso. Quer fazer algo que o personagem ele é prometido, ele é o escolhido? Beleza, mas faça um arco de merecimento. Você pode dar uma colher de chá aqui, uma colher de chá ali, um pouco de protagonismo, perfeito. Mas em menos de uma página, você tem uma reviravolta naquela velocidade e ainda sendo passado perna em cima de uma esfinge cabulosíssima, seja ela de Dungeons and Dragons ou dentro do universo de Magic the Gathering, esfinges são personagens, são criaturas cabulosas. E um moleque que está desenvolvendo habilidade agora, não faz 10 anos disso. Então, não, né? Assim, por quê? Porque tem que mostrar todo o negócio. Não, cuidado, gente. Arcos de personagem de superação, você pode fazer rápido? Pode. Mas para que seja rápido, a gente precisa de elipses. Elipses não é algo de dias. Elipses temporais gigantes, de anos, 5, 7, 10, 100, 200, 1000 anos. Fazer essas elipses permite que o personagem tenha um desenvolvimento fora de tela que a gente consiga entender. Então, cuidado na hora de desenvolver a sua história. E o que eu achei mais besta é o embate direto. Toda vez o Jace toma um cacete da nossa esfinge. Ah, mas devido à arrogância ela baixou a guarda. Ah, mas é porque a esfinge estava entrando na mente do Jace, dentro da mente do outro, você é fragilizado. Estamos falando de um mestre e de um pupilo. Eu ensinei tudo o que ele sabe. Eu fiz a coisa acontecer. E agora eu vou tomar uma rasteira disso? É tão rápido e tão bizarro isso que a batalha dura 4, 5 linhas. A esfinge entra na cabeça do Jace, o Jace faz uma armadilha, quebra a mente dela e deixa ela babando. Ah, mas é que no meio do caminho ele despertou-se como um Planeswalker. Não! Ela já sabia que ele tinha um potencial, porque no momento de treino viu que ele meio que, ao forçar um pouco o poder, ele migrou a mente para um dos planos e voltou.
Tanto que a Esfinge estava feliz dizendo: "Nossa, eu vou treinar também um Planeswalker. Pô, que legal". Então, assim, a grande batalha, o grande arco de desenvolvimento do protagonista com a volta com o Elixir, do clímax da história, que é a batalha contra a grande esfinge que manipulou durante todos esses anos, a grande batalha é algo descrito em 4, 5 linhas? Não. Desculpa, um puta balde de água fria. Podia ser um pouco mais. Um pouquinho de resistência da esfinge, um pouquinho de sapiência do Jace. Ela tenta e ele tenta, ela tenta, ele tenta, e vai e quebra, quebra a barreira, puxa, faz isso aqui lá. Põe um pouco mais. Pô, esse é o clímax da história. O clima da história não é ele pirulitando pra Ravnica, que é algo também forçado pra caramba. Não, é a batalha final do conflito final. Ah, mas não tem mais. É um desenvolvimento que eu achei extremamente fraco. Ah, mas então, quando você faz um clímax, se essa é a resolução da sua história, ela precisa ser promissora de acordo com a promessa que você fez. Durante toda a história, a Esfinge apagava a mente dele, manipulava os pensamentos, ensinava parcialmente, mentia, fazia isso, fazia. Durante todos esses anos foi mostrado que a Esfinge e promessa, e promessa, e promessa, e promessa. Ao ponto que depois o Jace consegue fazer tudo isso e dar rasteira na Esfinge devido a isso? Não. Você prometeu um embate fudido entre a Esfinge e o Jace. Primeiramente, quando ela apresentou dizendo que se por acaso você fizer alguma coisa, eu acabo com você. É a primeira coisa que a Esfinge deixa claro pro Jace, que se o Jace ficar poderoso demais, arrogante demais, ela vai fazer algo em cima disso, que foi o que aconteceu, o Jace ficou arrogante, ela não fez nada, existe toda a manipulação, o Jace não fez nada, ela não fez nada, aí quando tem o grande embate, é 4 linhas de desenvolvimento, gente, é o clímax da história. Uma das coisas mais importantes é um final. E esse final é extremamente broxante, com ele depois pirulitando para Ravnica. Ok, a escolha de Ravnica é interessante, mas existe esse contraponto que não faz nem sentido. E depois que ele entra em Ravnica, é um negócio tão rápido, tão direto. Não, porque você não quer. E meio que ele lê um pensamento aqui, papapá, papapá, já interage, já consegue e resolve tudo. Então, gente, cuidado quando você for desenvolver o seu final. Por quê? Desenvolvimento de final tem que ser desenvolvimento de arcos de personagens. Então, pessoal, trazendo aqui para vocês o livreto do conto com o Jace aqui na capa, todo bonitão, falando origens, mostra do planeta de Agostini. É um livreto aí bem curtinho, não dá para fazer todas as ideias dos Planeswalkers de uma forma trazendo todas as origens, porque no caso aqui é um livreto bem pequenininho. Mostra aqui todo o símbolo do Magic the Gathering, como começo da história, e mostra que, no caso, nós temos 4 contos importantes. Mentes Ausentes, O Quarto Pacto, Kiteon e Hora de Acros, Casa e Lógica do Fogo. Mas, obviamente, vamos começar falando sobre Mentes Ausentes. Se vocês curtirem, obviamente, eu faço o Quarto Pacto e os outros contos que tem aqui, ou simplesmente pulsar para frente, porque temos vários. Mostrando aqui o Jace como nosso protagonista e o Amarrete como o nosso antagonista. Aquela lá, aquela esfinge que nós já comentamos, né? O juiz supremo, algo que vai trazer mais para frente. Achei muito bonito. No caso, a gente tem aqui a ilustração. As ilustrações são bem bonitas, na verdade, porém tem algo que me incomoda um pouquinho. Vocês vão ver no decorrer da nossa comparação, da nossa análise de uma forma geral. Eu achei muito bonito esses anéis, mostra muito a questão do world building, fala um pouco do sistema mágico, fala um pouco sobre o sistema tecnológico, porque aqui mostra a principal iniciação do nosso personagem. O Jace tem como primeiro conflito dele o fato de não se adaptar com o ambiente onde ele está, e esse ambiente mostra a escola onde ele está e todos os estudos que um dia vai ser alguém que vai manipular esses anéis mágicos, tanto o fator mágico quanto o fator tecnológico. Então eu acho bem interessante que, apesar de demonstrar muito o que está acontecendo nessas páginas,
traz muito um aspecto que eu acho muito complicado, que é o próprio spoiler. Ele não simplesmente mostra a ambientação, mas sim mostra o que está aqui nesse texto. Então você está lendo aqui, já bate o olho aqui, você já vê o que está acontecendo aqui. Isso é complicado. No começo aqui, nas primeiras páginas, não tem tanto problema, porque como é um cenário, não tem tanta complicação. Mas quando a gente entra aqui e apresenta esses três personagens, a Gil, o Tuck, ou até mesmo, cara, o menino que ele vai controlar mais pra frente, que é o Caden, já mostra o bullying que tá acontecendo com ele antes de acontecer o bullying. O bullying tá nessa página. E a ilustração tá nessa. Ah, mas a ilustração é bonita, sim, toda essa parte aquarelada, mostrando um pouco dessas interações, mas o filler, no caso, não é nem filler, né? Quer dizer, o spoiler que acontece no meio da página tá aqui. Juntamente quando a gente já vira a página e chega nessa. Aqui nós temos uma página inteira mostrando todos os elementos que estão acontecendo no final dela. É uma página inteira, você está vendo. Ah, mas claro, mostra coisas interessantes, como aqui, onde fala o poder azul, onde o Jace é um Planeswalker azul, então faz todo sentido. Mostra que está controlando a mente daquele personagem, com os olhos sendo a janela da alma, então faz todo sentido essa interação. Porém, você percebe que as ilustrações não trazem elementos a mais. Não tem algo que você consegue analisar na ilustração que é diferentemente do texto. Então, simplesmente é algo ilustrativo, é algo que está apenas demonstrando o que está acontecendo e ainda tem esses spoilers. Claro que aqui agora é interessante porque você já percebe, existe um pouco de semiótica nesse personagem. Você vê as asas para cima, mostrando o poderio, onde você vê dentro do comportamento animal que quando o ser quer se mostrar maior, mais poderoso, ele abre as asas, estufa o peito. Então aqui mostra essas ideias, mostrando essas habilidades. E ainda mais a imagem está centralizada na frente ainda do círculo, onde mostra toda essa soberania e novamente azul, onde o azul é a própria carta, a cor da carta do juiz supremo aqui. Então tem sim aqui um pouco da semiótica, um pouco da personalidade do personagem, então aqui já é algo que eu gosto bastante e essa ilustração traz bastante esses elementos. Mais do que isso, não, é puramente ilustrativo, porém traz um pouco de semiótica que é algo interessante na nossa análise. Aqui, a única coisa que eu acho interessante dessa ilustração é porque mostra um pouco de mapa, mostrando um pouquinho sobre a questão do world building de uma forma geral. Não traz mais muita informação, não tem elementos muito profundos, não desenvolve nada, não tem semiótica, então é uma ilustração bonita? Sim, com certeza. Os artistas aqui são totalmente de mão cheia. Eu não teria capacidade e muito menos técnica para avaliar isso. Apenas um gostei ou não gostei. Porém, aqui, narrativamente, essas ilustrações dizem muito, muito, muito pouco. Seguindo aqui, nós temos uma ilustração que também não traz muita informação, apenas mostra o que está acontecendo, onde fala um pouco sobre o julgamento que tem e tudo mais, e aqui fala um pouquinho sobre ele, não tem muita coisa nem um pouco. Já aqui é interessante, por quê? Para a galera que manja dos planos que existe em Magic the Gathering, você já consegue perceber que existe alguns planos aqui, que é o momento onde tem a primeira baixa guarda que aparece na cabeça do nosso juiz, e com isso o nosso personagem principal começa a desenvolver suas habilidades mais profundamente, entra na mente do cara e começa a despertar o seu planeswalkerismo. Então, se você manja dos reinos aí de Ravnica, no caso os planos, não o de Ravnica, mas de forma geral, deixe aí nos comentários se você conseguiu identificar algum aqui que seja diferente de Innistrad, que foi apenas que eu consegui pegar. Talvez você encontre Ravnica aqui, porém é algo que não tem muita coisa. No caso aqui é apenas um foreshadowzinho, porém é uma ilustração bem bonita. Aqui nós temos a grande cena fatídica que eu meti pau na minha análise. É uma cena legal, uma cena interessante, porém as cores eu não achei que combina bastante. Eu acho que devia ser um embate azul entre os dois, ainda mais com o poder psiônico que existe entre ambos. Então, de uma forma geral, mostra assim todo o poderio que existe do nosso juiz, mostrando as asas para cima como uma criatura bestial contra o nosso amiguinho aqui que mostra uma posição muito altiva para frente, onde existe essa ideia tanto a base de perna mostrando a solidez e a vontade e mais também
o quesito da estrutura corporal apontando tanto essa guerra psionica. Como eu mostrei para vocês, apenas pouquíssimas páginas, no caso, 3 parágrafos, já acabou a luta, que ficou bem meio merda. Aí já salta para Ravnica. No caso aqui, tem um elemento de cenário que eu achei interessante, a quebra, mostrando principalmente a diferença que aparece nesse cenário com o primeiro cenário dos Anéis, mostrando essa ideia que existe em relação entre os dois, meio que esse contraste muito forte de realidades. Então é bem legal, e no final mostrando a capa do livro, onde o Jace faz essa brincadeira, tanto aqui como aqui, fazendo essa cena espelho. Eu gostei bastante dessa proposta de cena espelho, porém quebra um pouco da surpresa, porque esse é o que ele faz, no caso a nossa autora, tem como o punch da história. Ele se tornando um Planeswalker dentro de Ravnica. Então, achei interessante a cena espelho? Achei, porém achei muito embaçado que foi mostrado no final o punch da história aqui na própria capa. Então, pessoal, o que eu achei da história de uma forma geral é que é uma história bem simples, com uma mentalidade muito infanto-juvenil. Talvez a nossa autora ela tenha meio que, não, eu apenas tinha 4.000 palavras para escrever, eu tinha muitas cenas para acontecer, então teve que fazer. Ok, beleza, mas mesmo assim dava muito para cortar cenas e deixar outras mais interessantes e fazer com que as cenas tivessem muito mais de uma função. Vou fazer a função de apresentar o personagem enquanto cria um arco, enquanto desenvolve a plot, enquanto apresenta, no caso, o world building. Então é possível você reestruturar esse conto colocando elementos que fazem sentido e tenha mais do que uma função. Então cuidado quando vocês forem escrever o conto de vocês, por quê? Para escrever contos, principalmente se tem poucas páginas ou poucas palavras, precisa ter uma sapiência, um treino, um desenvolvimento narrativo que faça com que você dê uma função de espaço, uma função de tempo, uma função de personagem, uma função de plot, uma função world building ao mesmo tempo. Ah, mas é complicado. Sim, por isso que escrever contos é extremamente difícil. Escrever livro faz com que seja mais penoso, você pode ter bloqueio criativo, porém um livro você tem todo um livro para poder desenvolver todos os personagens, todos os cenários, todas as cenas, mas aqui nós temos um conto, onde tem que ter começo, meio e fim com um punch, criar a estrutura ou de arco de personagem, ou estrutura de 3 atos, ou uma jornada do herói reduzida, para depois apresentar. Então cuidado quando você for fazer os seus contos. Fazer história pequena não é fácil. Precisa de técnica e precisa de habilidade. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, diz pra mim o que você achou, se você conhece essa história, se por acaso você conhece essa coletânea de livros que tem no Contos do Magic, deixa aqui nos comentários alguma outra história que você gostaria que eu desse um pouco mais a fundo dentro disso, ou se eu posso pegar alguma outra história, ou algum outro conto de algum universo que você acha interessante e trazer um pouco essa análise para vocês. E lembrando, se você quer uma visão um pouco mais narrativa aí de 2 autores dentro desse conto, vão lá no primeira página, onde deixei o link aí para vocês, para ver essa ideia. E se você gosta de contos e histórias, já segue o canal lá também, e com isso tem os vídeos 2 vezes por semana, trazendo diversas histórias e apresentação e um pouco de técnica narrativa para vocês. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!